E aí galera, tudo suave com vocês? Hoje eu queria vir aqui falar sobre Sekiro, que eu acabei jogando ele em live, mas também acabei fazendo os outros finais em off, porque eu não queria estender tanto a live assim para fazer todos os outros finais. Porém, queria vir também para trazer aqui a minha experiência de jogo, mas também eu queria trazer um ponto, que eu vi muita gente dizendo o seguinte, que Sekiro é um dos jogos mais difíceis da série Souls. E aí, eu de tanto assim pensar e jogar e fazer os outros finais, eu cheguei no ponto que, cara, pior que não é o jogo mais difícil. E também eu queria trazer alguns pontos negativos que fazem com que esse jogo não seja o mais difícil e também não, na minha opinião, já logo adianto, ele não é ruim, mas ele é o mais fraquinho em algumas mecânicazinhas, mas ele vai compensar uma outra coisa que eu vou deixar aqui pro final, então você vai ter que assistir até o fim para descobrir. Bem, mas quem trouxe e inaugurou esse estilo que é chamado de Souls-like? Bem, primeiro eu quero começar falando sobre Demon's Souls, que foi o primeiro game criado pela From Software e que foi lançado em 5 de janeiro de 2009 e que foi um game primeiramente exclusivo de PS3 e estreou para o mundo um dos melhores jogos daquela geração, claro, do PS3, um jogo baseado 100% em ser difícil, onde o jogador precisa compreender e dominar todas as mecânicas do jogo, como qual é a melhor classe para escolher de início, melhor aprimoramento de atributos que tu pode fazer baseado na sua classe, explorar para poder pegar os melhores itens para aumentar sua defesa e dano e consequentemente melhorar a build que você quer fazer, aprender a dinâmica de luta que esse jogo apresenta, aprendendo a ler a movimentação de combate de cada inimigo, pois esse jogo ele trouxe meio que uma mecânica meio que nova para a época sobre combate, que não era uma coisa tão recorrente assim que tinha. Enfim, mas jogar um jogo Souls demanda sempre que você tenha que dominar toda a mecânica do jogo, a fim de ser o menos punido possível durante o jogo, sendo você morrendo, porque daí você perde almas, enfim, eu vou me aprofundar mais sobre tudo isso. Se atente nessa parte, ser punido, que é isso é o principal base que eu quero falar sobre Sekiro. Porém, um jogo que acabou estourando mais essa bolha desse estilo de Souls-like e que acabou trazendo as pessoas a tentarem criar jogos com a mesma dificuldade, pautar em cima disso, foi Dark Souls 1, que fez um enorme sucesso. E ele foi lançado em 22 de setembro de 2011 e onde foi um dos melhores jogos Souls já lançado. De resto, o jogo trazia um novo universo a ser explorado com uma lore única e incrível. Por mais que ele tinha uns probleminhas ali de otimização no computador e algumas partes que eram meio travadinha e ele era meio feinho. E algumas mecânicas e balanceamento de algumas armas e builds eram quebradas assim também. Ao mesmo tempo, Dark Souls 1, em alguns casos, a maneira de você causar dano nesse jogo era absurda assim. Você podia fazer glitches de trocar a arma de slot. E aí você conseguia dar o dano que a outra arma fazia, só que com uma velocidade maior. Enfim, são N glitches que tinham nesse jogo, e bugs. Mas assim, por mais que alguns desses probleminhas ainda tinha nesse primeiro Dark Souls lançado, veio o Dark Souls Remake que acabou corrigindo algum desses bugs e glitches, deixando o jogo um pouquinho mais bonito e otimizado. E depois que o enorme sucesso que Dark Souls 1 vieram os próximos jogos que a From Software acabou fazendo, dando sequência ao Dark Souls 2, que foi lançado em 2014, o Dark Souls 3, que foi lançado em 2016, encerrando as histórias dos Dark Souls até o momento, e também e que teve também outros jogos lançados nesse meio tempo, mas que não são relacionados com a história de Dark Souls, que é, por exemplo, o Bloodborne. E também, depois de um tempo, acabou vindo também o próprio Elden Ring, que viria a ser lançado, que acabou estourando assim no mundo dos games. Porém, em 22 de março de 2019, a From Software iria resolver trazer um jogo com os mesmos níveis de dificuldade dos jogos anteriores, um jogo fora da linha dos Dark Souls, mas dentro de um novo período de tempo e com o tema se passando no antigo Japão feudal, trazendo novas mecânicas, nova ambientação e uma jogabilidade única dentro dos jogos apresentados até então. Seria ele, então, Sekiro. Sekiro. Diferente de outros jogos anteriores de Souls, Sekiro apresenta uma abordagem única de jogabilidade com foco numa ação rápida e frenética em mecânica de combate, fazendo com que você seja mais agressivo do que nos outros Souls já apresentados. A história se passa no antigo Japão feudal, onde o jogador assume o papel de um shinobi conhecido como Okami, e você é o protetor desde garotinho aqui. E o jogo oferece uma experiência bastante desafiadora, exigindo que os jogadores dominem as habilidades de combate e aprendam especificamente os padrões de ataque do inimigo e tomem decisões estratégicas durante as batalhas. As mecânicas de batalha são um
pouco diferente dos jogos anteriores. Mas nesse jogo tem alguns pontos que eu quero citar e, pra mim, é o problema desse jogo. O primeiro deles tem a ver com a exploração. Diferente dos outros Souls, por exemplo, você, ao longo do jogo, você coleta almas. E, basicamente, é um ponto de experiência que você obtém. Então, você usa tanto esses pontos de experiências para poder aumentar os atributos do personagem e, ao mesmo tempo, comprar todo tipo de item do jogo. Sendo armas, armaduras, anéis, amuletos, buffs e outras coisas. São muitos itens. Mas também é usado para aumentar os atributos de forma separada, possibilitando você fazer vários tipos de builds no jogo. Isso você pode ser mago, tanque, guerreiro, paladino, enfim. São diversas classes e builds que você pode fazer no jogo. Porém, tudo que você for fazer, você precisa dessas almas para poder tanto comprar itens e upar o seu personagem. Já em Sekiro, você somente upa o status do seu personagem matando os bosses do jogo. Sendo, por exemplo, quando você mata bosses secundários, você obtém um item que é um colar. E quando você acumula 4 desses colares, você pode upar os atributos que não está relacionado com a sua barra de equilíbrio e com a sua barra de vida. Porém, esse upgrade que você faz, você não escolhe qual atributo. Então, você vai somente aumentar o status do seu personagem. E o outro upgrade você consegue apenas matando os bosses principais do jogo, onde você vai numa fogueira, utiliza essa memória para você poder dar upgrade no seu dano e na sua barra de postura. E também no jogo você obtém 2 tipos de recompensa na hora de que você derrota o inimigo. A primeira seria sua barra de experiência, que possibilita você seguir uma árvore de obtenção de habilidades que te auxilia durante o jogo. Porém, eu particularmente não gostei tanto dessas habilidades porque elas não são tão boas, a não ser a habilidade de você pular por cima dos inimigos, que isso atordoa e aumenta a barra de postura, e a habilidade que melhora a tua capacidade de cura das tuas bagaças. Até porque esse segundo slot que você tem, você vai querer colocar a espada que você obtém durante o jogo, que é a melhor arma secundária do jogo inteiro. E que te ajuda muito a matar os boss durante o jogo. E também ainda há as próteses que você pode utilizar. Porém, eu não gostei tanto também das próteses, porque você gasta esses pontos aqui, que não são tão bons, porque aí você precisa o tempo todo ficar pegando esses pontos. E ainda acho que o único item que é mais ou menos bom é a lança, que atordoa os inimigos. E a shuriken, eu particularmente também não gostei. Partindo para a segunda recompensa que você obtém quando você derrota os inimigos, que são as moedas de ouro, que serve justamente para você poder comprar itens com os NPCs. Mas também você pode encontrar muitas bolsas de moedas espalhadas pelo mapa. Então, mesmo assim, você não perde tanto quando você morre. E ainda continuando nesse ponto do problema de exploração, nos outros Souls você tem a escolha de fazer uma build, beleza? Então assim, quando você faz uma build, você acaba equipando itens que te ajudam a melhorar seu personagem, voltado para sua build específica, podendo colocar armas mais fortes, armaduras mais resistentes, tanto a dano físico, a danos elementais, enfim, isso depende para cada build. Porém, em Sekiro, a sua espada e sua roupa barra armadura são fixas, ou seja, você não tem build para fazer, o que facilita ao mesmo tempo, porque você não precisa entender a complexidade de saber fazer uma build, mas ao mesmo tempo você fica refém de você ter uma única espada. Então você consequentemente só vai ter a opção de matar os bosses para aumentar a sua vida e status de personagem. Então a gente chega no principal ponto que eu queria chegar sobre exploração. Pois assim, se você não vai encontrar espadas ou armaduras que te auxiliam a matar o boss dando mais dano ou te dando mais defesa, por que você iria explorar se você não tem nada a encontrar? Sacou meu ponto? Então, essa mecânica de exploração você acaba perdendo porque você não acaba tendo uma recompensa por explorar. Então, essa seria o maior problemazinho sem exploração, sobre recompensa, que você não tem tanto, enfim. E bem, agora eu queria ir pro segundo ponto, que é voltando como eu tinha estado lá no iniciozinho. Lembra que eu acabei citando como, por exemplo, nos Dark Souls, você usa almas para tanto upar seu personagem, tanto para você poder comprar itens? E como isso aqui, você tem 2 moedas de jogo e você somente nem vai usar essas 2 moedas para poder upar seu personagem, você acaba não tendo algo que os outros Dark Souls têm, que é a punição por morte. Porque, por exemplo, em Dark Souls você vai querer muito traçar uma estratégia, ir para o ponto específico do mapa o melhor e o mais rápido possível, sem ser o menos punido para tu não perder a alma, pois praticamente em vários Souls já apresentados, você sempre tem uma punição, acaba morrendo muito. Além, por exemplo, da sua vida diminuir, você perde, óbvio, a sua moeda de troca, que são as suas almas. E em Sekiro, você não tem essa perda de vida. A única punição que você tem é que os NPCs em volta de você acabam pegando a praga do dragão, que honestamente não muda
nada da tua gameplay, nada, zero, nada. E tem daquela barra de auxílio oculto que pra mim, honestamente, não fez a menor diferença pra mim na minha gameplay. E esse que é o segundo maior problema de Sekiro, na minha opinião, que é por morrer comparado a Dark Souls. Claro que eu entendo ao mesmo tempo a proposta de cada jogo. Dark Souls é um jogo pra você ser mais frio e estratégico, pra você montar a melhor build e ter as melhores armas pra poder enfrentar os inimigos, enquanto Sekiro se baseia numa mecânica de você tem uma espada e você com ela ataca e dá parry, que esse jogo é baseado nisso o tempo todo. E não é ruim, a questão é que esse jogo quer que você dê parry e ataque os inimigos. Ou seja, esse jogo se baseia em tentativa e erro, diferente do Dark Souls, que é completamente diferente. Então esse jogo acaba querendo que você seja muito mais agressivo do que Dark Souls. Sacaram a ideia? Porém, esse jogo... falando da From Software, não é mesmo? Então, se o jogo vai ser pautado em tentativa e erro, qual que é a maior dificuldade do jogo? As próprias lutas contra os inimigos. Como o jogo é baseado nessa mecânica, você vai morrer muito, muito, muito mesmo. Então, meu ponto principal é esse. Comparado aos outros Souls-likes já apresentados, ele é o que é menos punitivo e tem menos essa complexidade de build comparado aos outros já apresentados. Então, assim acaba ficando mais amigável pra você não precisar pensar, nossa, e qual build, qual arma, qual buff eu vou botar no meu personagem, porque você já tem tudo meio que já fundamentado, então você já sabe mais ou menos o caminho que vai seguir. Então, fazendo com que você, por tentativa e erro, aprendendo com cada um desses erros, você consiga chegar até o boss final e quando você derrota todos os bosses, superando todas as barreiras, assim você consegue terminar e zerar esse lindo e belíssimo jogo. E bem, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido. Considere-se de deixar o like e de se inscrever no canal para me apoiar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!